E além disso, Mauro, a desvantagem ainda, que o Dorival conhece muito bem esses jogadores. Sim. E ele conhece a capacidade do Arrascaeta. Mas está voltando, não tem como, ele não vai estar no ritmo dos outros, no ritmo físico. Não vai estar. Enfim, está chegando o grande dia da decisão da Copa do Brasil, né? Flamengo deve ter o retorno aí de Arrascaeta e Luiz Araújo, já treinam e vai ficar à disposição para a grande final. Um retorno muito importante para poder aumentar as chances do Flamengo de títulos, né? Porque jogar mais um jogo de uma final, o jogo de volta, sem uma Arrascaeta, seria muito sofrimento, né? Não sabemos como o Arrascaeta vai jogar, se ele está 50%, 70% bem, melhor. Mas só o Arrascaeta estando em campo, só o Arrascaeta já estando em campo, é uma grande evolução nesse Flamengo aí. Então vamos embora para mais um vídeo. Fica até mais animado, né? A gente fala sobre o Arrascaeta voltando, né? Mas vai deixando seu like, seu comentário também sobre a situação do Arrascaeta. E vamos embora para mais um vídeo, nação. Na gaveta aquela bola. Não tá sendo assim. Com o Bruno, mas não é o tá coletivo assim. que tá matando o individual? Ah, não, mas na hora de chutar aquela bola ali, não tem coletivo, não. Ele matou a bola, olhou pro gol e finalizou errado. Mas não é só ele, Não, tem todo muita mundo. gente com o individual caindo. Tem alguma mas coisa a gente errada. falou isso desde o jogo com o Atlético Paranaense. Muita gente que tá no mau momento, o Djalma ressaltou isso aqui. 4, 5, 6 de uma vez, não há quem... Esse Ayrton Lucas de hoje é o que a gente viu no primeiro semestre? Claro que não. Muito longe disso. E aí você vai, não vamos botar nomes aqui. Que foi para a seleção? O que foi para a seleção não é esse. É assim, a gente até levantou no último jogo assim, quem é que, tirando esse jogo o outro, mais ou menos, foi o Gerson. Mas ainda assim, faltou fazer isso, aquilo, se bem que se saiu ali, porque estava difícil falar quem é que... O Everton Ribeiro entrou no segundo tempo e tal, melhorou um pouco ali a dinâmica, melhorou, mas também não estava inspirado, enfim. É muita gente numa má fase e é meio inexplicável isso. Aí... Não, para mim a explicação está no treinador. Pois Para mim a explicação está num treinador que... E vocês sabem que eu não sou a favor de mandar treinador embora com pouco tempo de trabalho, eu não fico pedindo cabeça de ninguém. Mas depois de 5 meses, não dá mais, não vai quando ele hoje. vem para uma entrevista e fala que o time não entendeu o que ele gostaria, será que não é ele que está precisando mudar um pouco, depois de dizer que eu jogo com extremos. Se eu não tenho extremo hoje, tem o melhor elenco da América do Sul. Mas ele vai ter extremos no final de semana, né? Porque se o Luiz Araújo voltar, ele abre o Luiz Araújo na direita e o Bruno Henrique na esquerda. Ele vai ter extremos. E o Bruno Henrique é a melhor forma dele, jogando aberto na esquerda? Mas ele tem. Mesmo sem o Luiz Araújo, ele tem extremo no time, gente. Ele tem opções. Ele tem opções. Como que não tem? Do jeito que ele quiser jogar, E ele pode fazer o lateral dele ser o extremo. É que ele prende o lateral. O Ayrton Lucas caiu de produção porque ele segura o Ayrton Lucas para ser construtor que não é do garoto. Ou seja, ele não entende a característica que ele tem em mãos. Ele quer que o jogador se adapte ao que ele quer. E o Ayrton Lucas não sabe jogar assim. Lá atrás, numa linha de 4, para vir por dentro, para construir o jogo. Aí o Bruno Henrique fica aberto lá, paradão, mais fácil ser marcado. E outra, você tocou no nome aí que eu acho que pode fazer muita diferença mesmo, sem dúvida, que é o retorno do Arrascaeta. Seria a esperança de organizar ali o meio-campo, enfim. Agora, uma enorme interrogação para quem está tanto tempo parado. E é mais uma vez apostar no individual. Não, mas aí ele pode melhorar o coletivo, né? O Renato Augusto entra no Corinthians, ele melhora o coletivo do time, o Arrascaeta melhora. Tem uns caras que entram, o Rafael Veiga no Palmeiras. Porque o Arrascaeta tem a capacidade de organizar mais o jogo, né? E aí, como a gente fala, né, Zé? Aquele cara que é, às vezes, o treinador dentro de campo, porque ele consegue organizar. Não, vem pra cá, se posiciona melhor, coordena o jogo. Isso já dá uma ajuda pro time, porque o time, ele toca a bola no meio de campo, mas ele não tem criatividade nenhuma. Então, toca o gesto pro volante, o volante dá no lateral, aí volta a bola. Aí volta no Léo Pereira, ele lança lá na frente no ataque. Porque não tem os jogadores criativos, não tem. Então, por isso eu jogaria, claro, com o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, para tentar ver se os dois inspirados mudam o time. Agora, o Arrascaeta vai começar jogando, depois disso, vai estar 37 graus no Morumbi e o São Paulo está descansado, foi poupado ontem. O Flamengo não, usou vários aí que... Então, vai ter um aspecto físico violento. São Paulo não vai ficar atrás, vai querer ver se faz um gol logo, ou seja, pressionar também. Então, é um jogo de intensidade. Há quantos minutos o Arrascaeta vai aguentar? Um jogo todo, eu acho difícil.
Então, não sei se essa interrogação será, vou deixar o Arrascaeta para depois. Pô, mas se eu deixar para depois, já estou perdendo. Depois de quê? Não, Depois de perder a final? E além disso, aí com o Arrascaeta, mas eu não sei se ele aguenta. O jogo, a temperatura, e a gente sabe que no Brasil todo vai ser altíssima nesse final de semana, vai ser também no Morumbi. Isso vai ter uma influência no jogo. E além disso, Mauro, a desvantagem ainda, que o Dorival conhece muito bem esses jogadores. Sim. E ele conhece a capacidade do Arrascaeta, mas está voltando, não tem como, ele não vai estar no ritmo dos outros, no ritmo físico, não vai estar. Não treinou, acho que treinou só hoje. Hoje é quinta-feira. Só hoje. Dorival vai meter o Pablo Maia no pescoço exatamente, dele. Zé, ter o cara em cima dele, não deixando jogar, e ele já sem estar com as condições físicas ideais, é complicado jogar também. Então, assim... Ele já fez isso com o Bruno Henrique, né? Já fez com o Bruno Henrique no primeiro jogo. O Rafinha ficou preocupado o tempo inteiro com o Bruno Henrique. Às vezes ele nem olhava o jogo, ficava ali. Eu estava no Maracanã e você percebe melhor isso, né? Ele ficava olhando o Bruno Henrique o tempo inteiro. E acho que se o Arrascaeta jogar, vai ser a mesma coisa. Porque ele sabe que são jogadores que podem causar problema na equipe dele. Tem jogadores que podem definir o jogo, né? E esses caras definem jogo. O Arrascaeta numa bola, o Bruno Henrique numa jogada de velocidade, entra na área e tem uma definição. Então, tem muita coisa. O que o Flamengo pode ter, assim, o Arrascaeta é uma grande novidade, o Gabigol não jogou ontem. Estava suspenso. O Wesley também estava suspenso. O lateral direito Wesley não jogou ontem. O Léo Pereira não jogou ontem. Dor muscular. Certo? O Pulgar não jogou ontem. Dor muscular. Aí já são 5 jogadores que nós estamos tratando de 5 jogadores. Já são... meio time, né? Matheus Cunha. Aí o Matheus Cunha e o Rossi, eu já acho... se o Rossi jogou ontem, é para ele jogar domingo. Na minha opinião. Eu também acho. Se jogou ontem, é para passar para domingo. Não, você Mas, só tira confiança. tá fora de ritmo, hein? Completamente. Tá fora Voltaria de com ritmo. Cunha, Deu uma Zé? saída de gol ali. Eu não gostei do Rossi ontem, não. E olha que nem foi muito exigido, hein? Mas deu umas saídas de gol ali, meio sem tempo de bola. Eu acho, quando se trata de Sampaoli, você tem que ter muito cuidado. Mas eu acho que o Matheus Cunha joga. A gente tem que esperar. Também. Mas se mudar meio time, eu estou falando sobre o aspecto físico, mas só que esses 5 são jogadores voltando com problemas. Então, não sei até que ponto estão bem condicionados, evidentemente. Não, na verdade, tem 2 que estavam suspensos, o Gabriel e o Wesley. O Gabigol pode voltar voando. O Léo e o Pulgar estavam com dor muscular, não era uma lesão, Se você né? tiver 4... foram os que foram poupados, na verdade. se você minha tiver cabeça 4 que foram poupados, você vai ter 4 para correr com a mesma intensidade dos que foram poupados do São Paulo. Porque esse fator físico vai pesar nesse jogo. São Paulo esse jogo vai ser uma correria. O físico Mauro, vai que pesar. eles correram ontem, eles estão inteiros hoje. Correram nada ontem, né? Aí Pega vem a corneta. a raquete. Só na caneleira. Só na raquete, ó. Não, só na verdade, raquetada, Pascoal, não o tem? triste de olhar esse Flamengo dessa maneira é o seguinte: a corneta aí, ó, a corneta pro Tetra. Foram poupados ontem, né, Zinho? Foram poupados Foram jogando. poupados ontem jogando, Foram A poupados minha jogando. tristeza de olhar o Flamengo, que a gente sempre falou aqui, Não, o melhor e elenco o da Sampaoli, América desculpa, Latina Dani. e tal. Desculpa, Dani. Diga. Não, e ele ainda teve a sacada muito boa de tirar, né, o Gerson do jogo, tirou o Everton Ribeiro do jogo, ele tirou os jogadores. Aí botou lá o Igor Jesus, botou o Pedrinho, botou uma turma, né, pra ainda dar uma segurada em caras que a gente sabe que vai jogar, né? Por que ele fez isso? Porque o físico pode decidir, o individual pode decidir, o coletivo não tem. O coletivo não tem. A chance do Flamengo é no talento e na forma física, que não é melhor O hoje. barata voa continua funcionando, né? Cada um joga, cada um no time do Flamengo faz aquilo que ele acha que tem que fazer. Não é porque eles não têm instrução, né? A gente tem 2 craques aqui, jogadores de seleção brasileira, um tetracampeão do mundo. O jogador não pode sair para o campo sem ter obrigação. Olha, você vai fazer isso aqui. Eu preciso que você faça isso. E treinado, mostrado para ele. Eu quero você aqui porque você precisa fazer isso. Eu quero você aqui porque eu quero fazer isso. Né? Não tem jogador disciplinado mais taticamente igualzinho. Não tem. Se você falar, Zinho, e o Zinho tinha a capacidade de enxergar o seguinte, ó, tá ruim para mim aqui, vai você para lá e eu venho para cá. Porque vocês faziam isso ou não? Vocês não faziam isso? Dentro do campo, né? Tá ruim para mim aqui. Lógico. Nossa, o cara tá correndo atrás de mim. Vamos fazer o seguinte, ó. Entra você e eu fico na sua um pouquinho, só para ver se a gente consegue desequilibrar isso. Ou faz uma movimentação com velocidade,
essa movimentação criativa para tentar enganar essa marcação do adversário. Você vê isso no Flamengo? Não. Mas o Pascoal, o que mais me impressiona em tudo isso é que o Sampaoli, em momento algum, ele nega isso. Isso é o que mais me impressiona. Ele mesmo fala que ele não conseguiu ainda dar forma ao time como ele teve nas outras equipes dele. Porque ele diz que... Ele mesmo reconhece, mas só que ele esquece, ele reconhece, mas esquece. Quem que tem que dar essa forma é ele. Os outros É que não é uma times, forma, diz... é uma forma. Ele quer pegar as quem tem pecinhas que- e encaixar na forma. Então, mas quem tem que fazer esse Ele time quer jogar do jeito é ele. dele, Mas não do ele é o jeito mesmo do jogador. Mas ele ao mesmo tempo ele reconhece isso na entrevista. Ele fala, ele não foi nessa depois do jogo não, acho que foi no jogo do São Paulo. Ele fala que assim, eu aqui no Flamengo ainda não consegui colocar o jogo que eu gosto, né, que eu coloquei em outras equipes. Mas só que ele não está aqui há um mês. Já abriu. Ele não está aqui há um mês. São 36 38 jogos, é isso? 38 jogos já ele já fez. 38 jogos. Então, assim, já teve tempo. E nesses outros times, Djalma, nesses outros times que ele fala que ele deu uma forma, quantas vezes ele jogou contra esse Flamengo aí? Ah, não era esse que está aí, mas era Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta. Que esses caras estão desde 19. E quantas vezes ele jogou contra esses caras, tendo que montar uma estratégia para jogar contra esses caras, e agora ele quer que esses caras mudem para jogar do jeito que ele quer, não do jeito que os caras têm a característica para jogar, mais um erro dele. Exatamente. Ele Eu sempre falo isso. Assim, eu me pego muito nisso. Que às vezes o treinador é excelente, ele tem o formato dele. Aí é o Guardiola. Porque o Guardiola vai ser, eu quero aquele da ponta direita, eu quero aquele Mas na aí ele tem que pontinha. montar o time, ele não pode chegar num elenco mas lá pronto. ele tem esse poder. Aí Então. ele escolhe o jogador. Aí é fácil, você escolhendo o jogador. Mas quando você chega no elenco, você tem que trabalhar com a característica do jogador. Não é, eu gosto de 4-3-3, dois abertos. Mas se você não tem esse jogador, você não pode jogar no 4-3-3. Então, assim, você tem que se adaptar aos jogadores que você tem, não ao teu esquema, eu não mudo porque eu gosto de jogar assim. Eu acho que isso é um erro grande, não só do Sampaoli. Se qualquer treinador, na minha opinião, que pense assim, eu não concordo. Mas tem Além um do pouco quê? que sabe fazer isso bem aberto. Ah, não dá, tá no São Paulo já. Fala, mano. Sei. Não, assim, quando ele fez aquele jogo com o Grêmio, lá em Porto Alegre, que ganhou de 2 e poderia ter ganho de muito mais, a gente ficou com a impressão, e torcedor do Flamengo mais ainda, de que, agora os caras achou esse time. E o time jogou muito bem contra o Grêmio. Matou o Grêmio lá. Sim. Mauro, não estou dando desculpa, não. Mas, assim, o Flamengo tem a dificuldade quando o time marca eles. Vou marcar, vou deixar você... Aí vou ficar marcando. O Grêmio é um time que ele gosta do jogo, ele proporciona o jogo, ele vai pro mano a mano. E aí facilitou o Flamengo a jogar. Jogou muito bem, concordo. Mas quando tem esse embate, aí a parte técnica desse jogador do Flamengo, ela aflora mais. Mas quando... Mas qual foi o time que jogou contra o Grêmio? Jogou... Qual foi o time que escalação? entrou contra o Grêmio? Everton Ribeiro. Uma lembram? das 36. Eu lembro. Ribeiro. 38. Eu lembro. Felipe Luiz na Isso. esquerda, o Wesley na direita, o Léo com Fabrício? Isso. Arrascaeta. Fabrício. Jogou Quem eram Thiago os Maia. volantes? Jogou Thiago Maia. Everton Ribeiro. Thiago Maia. Thiago Maia, O Gerson não jogou, jogou Vitor Hugo. Vitor Hugo. Thiago e Vitor, Everton e Arrascaeta. Isso. Então ele não estava jogando Bruno no e 4-3-3, Bruno ele tava Henrique e jogando com Gabigol. extremo. Bruno Henrique e Gabigol. Então ele não estava Exatamente. jogando Aí nesse é o esquema que ele seguinte, quer botar. De lá pra cá, o que eu quero chegar é o seguinte, de lá pra cá, ok, Djalma, então, poxa, o time foi pra E cima que, dele. ele na jogou minha bem. opinião, é esse formato que o Flamengo tem que jogar, tá? Sim. Se tiver todo mundo bem, é com Everton e Arrascaeta. Na minha opinião, Não, não, eu tem a também, mínima acabei dúvida. de falar. E Tem que já entrar domingo com esses pra dois. não ficar em cima do muro, para perguntar quem vai sair, ou Pedro ou Gabigol, um dos dois. Pode escolher. Não, Ó, vai eu jogar sei o que vocês estão Gabigol. Só animados quero aí terminar falando essa de história aqui, futebol. eu não Fecha aí consegui- que eu vou eu não- pra Eu diretoria. quero falar pra vocês é que depois daquilo, foram 12 jogos já, depois daquele. Com características parecidas. Já teve time como o Atlético Mineiro e outros que também foram pra cima. O Atlético Paranaense, do Flamengo. E ele podia ter jogado bem. Não foi só o Grêmio. Foram 12 adversários diferentes. Olímpia, etc. e tal. O próprio Grêmio na volta, que ele ganha só de 1. Então, mas é que toda hora muda. Às vezes machuca um, ok, mas é a vontade de mudar demais. Será que ele não achou o time que o jogo seguinte àquele, ele já não jogou tão bem, mas ganhou com a entrada do Arrascaeta, que foi contra o Atlético Mineiro. Mas ganhou lá no final, lá, meio polêmico, não sei o quê, foi falta, não foi falta, mas ganhou.
Gente, são 12 jogos. Não dá para achar esse time. Eu acho que tem que ser, espero que ele esteja bem, para a felicidade do São Paulo, que seja Arrascaeta e Everton Ribeiro. De Marcos Braz, porque está rendendo ainda. Hoje, o vice-presidente do Flamengo deu uma entrevista coletiva para tentar explicar o episódio do shopping em que ele se envolve numa briga com um torcedor do Flamengo. Vamos ver, é confrontado por um jornalista, né, para explicar o que aconteceu. Ele fica ali um pouco nervoso, acaba subindo o tom, Pascoal, e aos poucos esclarecedora a resposta. É óbvio que não estou aqui julgando um pai que fica nervoso com uma filha ao lado sendo ameaçado, não é essa a questão. É que ele, apesar de toda essa questão pessoal, ele ocupa um cargo público de uma das maiores instituições de futebol do país. Então, tendo chegado às vias de fato a bater em um torcedor, eu esperava talvez um pouco mais de detalhes, de esclarecimento à população, até porque ele também é vereador, em relação ao que aconteceu. Esses dois fatos, se tornar público através do Flamengo, com essa publicidade tremenda, chegar à Câmara dos Vereadores no Rio de Janeiro e chegar a vias de fato com um torcedor num shopping, talvez o maior shopping do Rio de Janeiro, um dos mais bonitos shoppings do Brasil, eu não tenho dúvida de falar, é bonito lá. Eu fico com a impressão assim, todas as vezes que tem essa situação da agressão, quando tem a agressão, perdeu-se o controle, perde a cabeça, perde a racionalidade e você perde a razão, né? Você vai perdendo sucessivamente os fatos. Você vai perdendo essas possibilidades. Então, o Marcos Braz deu uma entrevista dele. O garoto, o senhor, a outro personagem, só falou a polícia, né? E a polícia, cabe a ela a investigação, as imagens, as falas, os vídeos, tudo isso indo para o policial que vai coordenar isso aí, o investigador, depois se entrega ao delegado, a montagem do processo que pode ou não ser levado à justiça, dependendo dos acontecimentos e dos fatos como eles estão, para a gente ter uma noção muito clara, para a gente ter uma noção do acontecimento. Eu continuo achando, para o Flamengo, absolutamente lamentável, porque é Flamengo versus Flamengo. É um episódio de Flamengo versus Flamengo. O Flamengo já não está jogando nada e é o Flamengo versus Flamengo fora do campo. É a terceira cena de pugilato que acontece no Flamengo nos últimos tempos. Ou de MMA, ou qualquer tipo de luta que você possa relatar. É o terceiro fato. E outros tantos que acontecem no Flamengo, reunião de jogadores, enfim, a gente vai caminhar novamente por tudo isso aí. Primeiro, no caso do Braz, perdeu a consciência, perde a razão porque agride o adversário, agride uma pessoa. Aí os fatos, mas ele me agrediu primeiro, ele me ameaçou primeiro, isso a justiça que vai dizer e a polícia que vai dizer. Isso é a polícia que terá a capacidade de analisar. Eu continuo com a mesma impressão de sempre. A sociedade brasileira passa por um grande problema. Todo mundo acha que pode falar o que quiser de qualquer pessoa e onde quer, em qualquer momento. Não é assim. Se você quer respeito, você tem que respeitar. Essa mão dupla, ela não foi invertida. Se você quer o respeito, você tem que respeitar. Se você ver a outra pessoa em dificuldade e você puder ajudar, ajude. Se não puder ajudar, aguarde um outro momento. Você não pode sair. Eu não gosto desse tipo de coisa. Eu, como dirigente, já passei por isso. Sim, claro. de pessoas xingando, ofendendo. Mas eu tive o reconhecimento no dia seguinte do mesmo cidadão que me xingou de tudo quanto foi nome, mas me xingou feio. Ele foi lá e falou, eu vim aqui para te pedir desculpa. Você não é o culpado do que está acontecendo. Eu vim aqui te pedir desculpa. É que na hora eu desabafei. Eu vim aqui pedir desculpa. Parabéns para ele, muito obrigado. Outro dia, um outro momento, eu encontrei ele novamente e nos cumprimentamos e segue a vida. Se isso tivesse acontecido no caso do Braz, as coisas poderiam caminhar por uma outra situação. Quando já parte para agressão, aí é uma completamente diferente. É um mundo diferente que está integre a justiça e a polícia para resolver. Notícia boa é
notícia para compartilhar com os amigos, né? Arrascaeta e Luiz Araújo treinam, né, com um grupo nessa quinta-feira e estarão à disposição para a final entre Flamengo e São Paulo e Flamengo, agora o jogo de volta no Morumbi. É uma notícia, ótima notícia. Não sabemos como que o Arrascaeta tem esse ponto, né? Não sabemos como o Arrascaeta vai chegar nesses jogos, mas sabemos que já é um excelente reforço aí para a gente nessa grande final aí, né? Como vocês podem perceber aqui, né? Arrascaeta e Luiz Araújo treinam um grupo no treinamento dessa quinta-feira, estarão disponíveis para a finalista da Copa do Brasil, né? Às 4 horas da tarde, no dia 24, né? Mais uma informação aqui bem rapidinho. A dupla deu um passo importante na recuperação e só não estará na lista de relacionados para a viagem, né, se houver algum contratempo no treino dessa sexta-feira, né? No dia 22, né? Ainda não se sabe se os dois serão titulares. Eu acho que o Arrascaeta será titular sim, obviamente. A não ser se o São Paulo dá uma de maluco, né? Como que ele tá dando nos últimos jogos aí, né? Se ele tiver condição de atuar por mais de 45 minutos. Arrascaeta se ele tiver condições de atuar mais de 45 minutos, ele começará a partida de titular no Morumbi, né? Então, é aquilo. É um jogo muito importante. Tem que ir pro sacrifício mesmo. O jogo tem que ir pro sacrifício. Ah, tá 50%. Vai pro jogo. Não sabemos a condição física dele, como que ele vai reagir dentro de campo, mas tem que ir pro jogo, né? É um jogo importantíssimo e aumenta a nossa chance, né? A chance do Flamengo de conseguir reverter esse placar e faturar o título. Eu quero saber a tua opinião sobre essa situação. Você escalaria o Arrascaeta de titular ou o Arrascaeta e o Luiz Araújo de titulares nessa equipe do Flamengo, né? Eu já tô vendo que algumas pessoas já escalariam o Luiz Araújo também de titular, né? Na ponta direita lá. Sobre o Marcos Braz, a coletiva do Marcos Braz foi uma coletiva que ele explicou, fugiu dos assuntos mais importantes. Teve algumas perguntas importantes, né? E ele fugiu da pergunta e tentou dar uma volta e fugiu da pergunta. Então aquilo, na minha opinião, ele tentou, obviamente, tirar totalmente sua culpa e colocar a culpa no torcedor do Flamengo, né? Obviamente que a justiça vai analisar o caso aí, verificar quem é o culpado, quem é vítima, mas o Marcos Braz fazer o papelão de falar que ele é vítima, vocês têm que acreditar em mim, é um papelão incrível do Marcos Braz, né? Mas é aquilo, né? E essa é a atual realidade do Flamengo, infelizmente, né? Mas é isso. E ele disse que fica até por ano que vem, né? Ele, de acordo com ele, né, na própria coletiva, ele que vai comandar a reformulação do Flamengo para 2024, né? De acordo com o Marcos Braz na coletiva, né? Mas é isso aí, então, deixa a sua opinião aí. E, o like também ajuda demais, nação, e tamo junto. Valeu! Depois vocês me avisem se o áudio tá sendo alto, sendo baixo. Só quero saber em relação ao áudio. Beleza? Tamo junto.